Gente, boa noite, muito obrigado por vocês estarem aqui. Uma alegria gigantesca poder realizar esse evento em Belo Horizonte. Morei 4 anos aqui, me sinto também da terra, me sinto local aqui, então estou realmente muito feliz em fechar esses eventos com o Pepe nessa cidade maravilhosa que é Belo Horizonte. Antes de falar um pouquinho mais, eu queria convidar o reitor, Dr. Stumpf, para fazer uma saudação inicial. Quero agradecer a ele pelo espaço, realmente fantástico. Muito obrigado, viu? Muito obrigado em nome do 247. Boa noite. Em nome desta instituição, tenho a alegria de desejar a todos vocês, a todas as boas-vindas e sucesso nesse debate. Saúdo, assim, com grande carinho, o nosso deputado Rogério Correia. Eu estava dizendo o seguinte no colegiado da escola: quando um político se dispõe a vir uma instituição de ensino superior para debater, isso já é sinal de que ele leva a verdade a sério, que não é um negacionista. Porque se nós não apostarmos que é possível encontrarmos e promovermos a verdade, sequer instituições de ensino existiriam. Não existe ciência sem a possibilidade de encontrarmos a verdade. Então, isto é um sinal de que ele, pela sua trajetória, está compromissado com a busca da verdade, da ciência, da educação. E eu estava há pouco, falando, deputado, como seria importante se nós resgatássemos aquele período tão bonito em que a UNE, nas universidades, promovia grandes debates acadêmicos em torno da cidadania, da política. A Escola Superior Dom Helder Câmara, que quer ser fiel a esse patrono, deseja, sim, que isto seja um espaço de debate político. E assim saúdo o grande jornalista Pepe Escobar, o Leonardo, da TV 247. E deixo aqui para representar no debate o professor Kivong Bizarro, que é o nosso pró-reitor. Pró-reitor acadêmico e professor de Direito Internacional Público. Sucesso para esse debate, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado. Bom, gente, então, feito aí o agradecimento à instituição, ao professor, ao reitor, queria dizer que realmente é muito gratificante poder realizar esse último encontro dessa viagem do Pepe aqui em Belo Horizonte, porque eu me sentia muito mal, né? A gente já tinha feito vários encontros 247, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e o pessoal falava, e Belo Horizonte? E Belo Horizonte? A gente não podia esquecer, até porque eu me sinto mineiro, eu sou nascido em Brasília, mas meus pais são nascidos em Minas Gerais, em Uberlândia, meus filhos são nascidos em Belo Horizonte, morei aqui de 1997 a 2001, hoje, inclusive, pude fazer um flashback, fui levar o Pepe para comer uma comida mineira, e aí eu escolhi um restaurante que era do lado da rua onde eu morava, que era a Rua Orange, tem um Dona Lucinha ali na Padre Odorico, todo mundo deve conhecer esse restaurante, aí passei em frente ao meu prédio, fiquei imaginando como é que seria a minha vida, né? Se eu tivesse continuado em Belo Horizonte, porque o destino ele é imprevisível, mas, obviamente, não lamento ter tomado os rumos que eu tomei profissionalmente. Fui editor do Estado de Minas aqui, de 1997 a 2001. Depois passei 10 anos na revista Isto é Dinheiro. Em 2011, criei o site Brasil 247 e depois a TV 247 em 2017. Logo que nasceu a TV 247, a gente começou a fazer, pouco tempo depois, essas primeiras lives com o Pepe Escobar. Eu conheci por meio de um jornalista que tinha feito uma entrevista, quer dizer, já conheci o Pepe há muito tempo, porque o Pepe já era uma celebridade do jornalismo de muito tempo atrás, quando ele atuava no jornalismo cultural também, né, na Ilustrada, na Folha de São Paulo, em outros meios. Mas essas lives sobre geopolítica foram essenciais, não só para formar um público interessado no tema internacional, mas para ampliar a minha própria compreensão sobre o Brasil, né? Por que o Brasil viveu o que viveu nos últimos anos? Por que a gente sofreu um golpe de Estado?
contra a presidente Dilma Rousseff, a quem a gente presta aqui também todas as homenagens, né, e de quem eu tenho muito orgulho de ter como amiga pessoal, né? Por que tudo isso... Viva a Dilma! Por que tudo isso aconteceu no Brasil nesses últimos tempos, né? Ninguém falava mais em imperialismo, as pessoas achavam, não tem mais esse papo de imperialismo, isso acabou. O Brasil precisou sofrer um golpe para que as pessoas abrissem as mentes, né, para o que está em curso no mundo. E cada vez mais eu tenho a percepção de que é impossível compreender a nossa situação interna sem levar em consideração o que se passa no mundo, né? Eu acho que no dia de hoje também vai ser muito importante ter a presença aqui do professor Kim Wong, porque ontem, em Salvador, no 25 de abril, a gente lembrou os 50 anos da Revolução dos Cravos, né? E esse processo revolucionário em Portugal, uma data histórica também, abriu um processo para a grande emancipação da África também, das antigas colônias, foi muito importante. E não foi coincidência que ontem a gente tinha o presidente de Portugal falando em reparação, e o Brasil também falando em reparação da escravidão, e a gente estava na cidade mais negra do Brasil ontem, que era Salvador, tratando desse tema. Sobre a África também, o Pepe vai poder colaborar muito nesse debate, porque ele vive boa parte do tempo na Rússia, e a Rússia vem tendo um papel essencial também no processo de libertação dos povos africanos, a decolonização. A gente tem visto alguns processos que podem se tornar, inclusive, revolucionários, né? A presença do Rogério Correia é fantástica. O Rogério é o melhor amigo da TV 247 no Parlamento Brasileiro, isso eu posso dizer com certeza. O Rogério sempre na luta, nunca recusou um convite do 247 em qualquer circunstância, né? Então, ele está sempre conosco. E eu acompanho o Rogério há muito tempo, desde quando ele enfrentava, vamos dizer assim, os coronéisinhos aqui de Minas Gerais, né? Os oligarcas aqui das Minas Gerais. O Rogério lutou muito, né? Teve momentos aí de sofrer perseguições também, e faço votos de que ele possa ser o próximo prefeito de Belo Horizonte, né? Torço muito pelo Rogério. Opa, não sabia. Rogério em BH. Lula lá. Rogério em BH. É isso aí. Pronto. É isso aí, valeu. E outra coisa também, eu estava vindo para cá, muito calor em Salvador, né, no último evento. E aí a gente passou pelo Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, e viajando para cima e para baixo. Aí eu trouxe uma mala só, falei, fiquei sem camisa, agora não tem mais roupa e tal. Aí ontem eu ganhei em Salvador de presente, e essa camisa me salvou, mas eu estou muito feliz em estar usando essa camisa aqui da Palestina Livre. Palestina Livre. E por quê, né? Porque quando a gente fala, aliás, outra coisa interessante, né? A gente fechar essa turnê, vamos dizer assim, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Estado da Liberdade, né? É o Estado que representa a luta pela liberdade brasileira, a luta pela soberania. Foi muito triste ver o 21 de abril, né? A gente não sabe se chama de inelegível, de cavernícola, de não sei mais o quê, fazendo um evento no 21 de abril, né? Logo ele, né, que está mais para Silvério do que para Tiradentes, fazendo um evento lá no Rio de Janeiro, reunindo aquelas pessoas de camisa amarela, que são pessoas que não têm a noção do que é soberania, brasilidade. Nós aqui nessa sala, todo mundo aqui realmente ama verdadeiramente o Brasil. Minas representa a luta pela soberania, a luta pela liberdade, pela democracia, por tudo isso. E a luta pela liberdade no mundo hoje se chama Palestina Livre. Então, estou muito feliz com essa camisa, muito feliz pela presença, e acho que o 247 agora, aqui com essa acolhida dos mineiros, a gente estava impressionado com o calor humano de Salvador, mas os mineiros são mais calorosos. Valeu, minerada. Obrigado. Vou passar para o professor Kim Wong aí. Obrigado, gente. Muito obrigado. Só me apresentar. Não, é só fazer umas palavras iniciais e falar sobre isso. Boa noite a todos, a todas.
Muito obrigado por estar aqui, por esse momento tão importante da vida, conhecer a todos e a todas, para poder tomar a palavra e falar também, tanto da minha trajetória, bem como da situação do mundo. Eu sou natural da República Democrática do Congo. É o antigo Zaire, porque nós temos o Congo, que era, entre aspas, olha já, processo de colonização, o Congo francês e o Congo belga, como se fossem as terras deles. Então, vim da República Democrática do Congo, lá se fala francês como a língua oficial, temos 4 línguas nacionais e mais de 200 dialetos. Estou no Brasil, 31 anos, e sou professor, fiz direito aqui. E o que eu gosto muito é de abordar as questões que se referem à geopolítica mundial, à geoestratégia. Então, nós temos, nessa situação do mundo, os problemas que nos interpelam, problemas que não podem nos deixar numa inércia, numa morosidade. Temos que agir, temos que entender melhor, compreender a situação do mundo hoje, do mundo na sua globalização e também nas diferenças que envolve qualquer sociedade onde nós temos seres humanos, com os conflitos, com as tendências, com as contradições. E o que eu queria muito aqui também abordar depois, quando houver perguntas, é essa geopolítica mundial hoje que nos interpela. A minha presença aqui é já uma presença de alguém que representa um povo que resistiu. Resistiu diante da colonização belga e, ao mesmo tempo, de um povo que veio ao Brasil reencontrar também a ancestralidade na figura dos afrodescendentes e trazendo esse corpo de resistência, esse corpo que mostra a resistência é o primeiro passo num processo democrático. E, ao mesmo tempo, lembrar o seguinte, como dizia Martin Luther King, diante dos problemas da humanidade, daquilo que a gente vê, da maldade humana, dos conflitos que nos cercam, que o que nos interpela mais, às vezes nos questiona, não é o que é importante quando a gente sabe os maus vão sempre se comportar na maldade. Mas o que é importante para nós, é que nos interpela mais, é o silêncio dos bons, que podem agir diante das contradições da humanidade. Então, esse é o grande problema. Não podemos ficar no silêncio quando houver contradições, conflitos, mas nós devemos agir. Se não agirmos, o mal vai dar a impressão sempre de vencer. E, diante disso também, que eu sou de um país onde tem mineração, riquezas fabulosas, dizem os doutrinadores, a República Democrática do Congo é um escândalo geológico, porque tem de tudo. Já fomos o primeiro produtor mundial do diamante industrial. Hoje, talvez, segundo produtor. Primeiro produtor do cobalto. Quinto do zinco. E nós temos hoje o problema do coltan. Coltan é columbite e tantanite. São 2 produtos minerais mais procurados para poder fabricar os microprocessadores, aeronaves, tudo que nós temos aqui, foguete, mísseis, tudo vem lá do Congo, e produtos justamente que nos revelam a importância do nióbio. E, ao mesmo tempo, do lítio. Olha, nesse país, onde tem todas essas riquezas, recursos naturais,
nós temos a pobreza extrema, a miserabilidade do povo, mas as tendências do mundo cercam aquele povo para poder dividir aquele país em território onde as multinacionais vão reinar e levando justamente uma ideologia de exploração, de destruição do meio ambiente e, ao mesmo tempo, de fome e de miserabilidade. E são coisas que devem nos interpelar. Estava brincando com nosso amigo, o Pepe, dizendo, olha, a Bélgica tem o melhor chocolate. Estive lá na Bélgica também, nosso amigo esteve lá, e aí o chocolate que vem, cujo cacau vem do Congo, mas o agricultor do Congo, às vezes, nunca mais provou aquele chocolate, que faz da Bélgica o melhor produtor do chocolate. São contradições. Como esses países não têm? Estive na Espanha. Em Madrid, comprei uma barrinha também de chocolate, escrito Congo. Em Oñate, lá no norte, tinha uma fábrica, depois, perto de Bilbao, onde tinha também chocolate de Gana, Costa de Marfim, todos os países africanos eram citados lá. Mas nenhuma fábrica de chocolate nesses países. Então, são coisas para nós inaceitáveis, para que possamos ver por que esses países tornaram-se lugares para busca de recursos naturais, para desenvolver o Ocidente, mas ele não se importa para levar aquele modelo de desenvolvimento onde haveria realmente participação daqueles povos e, ao mesmo tempo, levar a verdadeira democracia. E levar também o desenvolvimento econômico sustentável, para que todos possam participar daquelas riquezas. Meus pais já se foram, pisando numa terra recheada de diamante, de ouro, mas jamais receberam eletricidade na casa onde eles moravam. Mas na Bélgica, onde passei, tudo estava lá. Pequenos países que pode entrar no meu 80 vezes, mas tudo estava. Bruges nem se fala. Uma cidade linda. Mas tem que ver como faltam estradas, via express, linha de trem, nos lugares onde tem recursos naturais fabulosos. Então, a situação de lá me lembra também o nosso Brasil, nas contradições e nos problemas econômicos, sociais, culturais que nós temos. Alguns lugares pode perguntar a alguém se já esteve no parque ecológico, vai dizer nunca, porque vai pensar ou alimentar a família ou gastar o dinheiro para pagar a entrada de um lugar onde vai desembolsar R$60, enquanto a família precisa disso. Mas estamos num país extremamente rico, continental, buscando sempre o quê? A unicidade nas diversidades. Eu gostaria, justamente, quando eu cheguei, já estávamos nesse processo democrático do Brasil. Cheguei em 17 de março de 91. O Brasil já tinha o ministro da Economia, Zélia, na época, confiscando o dinheiro do povo, cortando os 13,0 que estava no Cruzeiro, aquelas notas que a gente tinha, uma pilha, e depois a gente corria à noite para poder abastecer o carro, porque havia uma grande inflação. Depois veio o processo de impeachment. Então, eu conheci as grandes figuras da nossa política. Morei no estado do Rio de Janeiro, em Barra Mansa. Para você ver, hoje eu falo, naquela época que eu cheguei, não havia essa questão do domínio de traficantes de milicianos. Havia bicheiros. Os bicheiros que dominavam. Essa é a realidade que encontrei. Aí depois os outros vão ocupando o espaço
e tomar esse espaço e deixar o povo. Para nós, ainda os afrodescendentes, a situação cada vez mais pior. Mas quando a gente entrou naquele primeiro governo do presidente Lula, eu fui à Bolívia só levando $50, parecia um rico. Porque podia comprar tudo, podia pegar um táxi em qualquer lugar em Cochabamba. Era um momento já de levantar a economia e de trazer isso para que todos realmente, vivendo numa democracia participativa, pudessem reencontrar a dignidade humana. E a nossa luta começou por aí, resolvi fazer direito, em Juiz de Fora, onde eu fui cursar o direito, me formei lá, depois vim a Belo Horizonte para fazer o mestrado e doutorado em Direito Internacional e o pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos em Coimbra, em Portugal, vivendo essas realidades. Em 2015, fui representar Dom Helder e também a sociedade civil na COP21 em Paris, em Bourget, para poder debater as questões ambientais para chegarmos ao Acordo de Paris. Eu estava lá, ao mesmo tempo, proferindo uma palestra, porque aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, sofremos as consequências de Mariana. Havia já a tragédia ambiental de Mariana, e foi justamente aquele assunto que a gente levou para debater nas questões ambientais a tragédia de Mariana. Então, gostaria de deixar aqui nessa minha fala a esperança de acreditarmos no Brasil melhor. No Brasil, onde haveria mais engajamento, porque a luta, e sobretudo a luta política, é uma maneira de dar uma resposta para o bem-estar do nosso povo. Para que, no país continental, onde nós temos tantas riquezas, tantos recursos, como nós temos lá na República Democrática do Congo, é inconcebível termos pessoas em situação de rua, pessoas mendigando, pessoas no semáforo pedindo esmola, enquanto nós temos uma classe que hoje leva tanto dinheiro público para poder apenas se enriquecer. E ir, às vezes, ter a oportunidade de ir a Orlando, ir nesses países, Dubai, Arábia Saudita, enquanto alguns mal conseguem visitar Sabará, que está aqui mais perto, porque não tem como pagar o meio de transporte. O que fazer? Estamos lá justamente para fazer acontecer. Vemos a realidade, pode ser triste, mas devemos promover esse espírito de luta, como nós tivemos na África, espírito libertatório, para que cada um se sinta protagonista de um mundo melhor, de uma sociedade igualitária, solidária, bem fraterna. Essa é a nossa bandeira. E diante também dos problemas do mundo, que não fiquemos indiferentes naquilo que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza. São problemas que interpelam a consciência da humanidade. No mundo hoje nós temos já o Tribunal Penal Internacional para coibir os crimes de genocídio, de guerra, crime contra a humanidade e de agressão. Ainda podemos viver no século XXI, tragédia humana, seres humanos que se tornam desprezíveis porque nós temos as potências do mal que querem se instalar naquelas terras, desprezando aquelas vidas, ceifando a vida de criança, de seres humanos. A vida do povo palestino importa, como a vida de africano, afrodescendente, LGBT, QI+, importa. É a vida do ser humano, da dignidade da pessoa humana. Essa é a nossa missão hoje em dia, diante dessas tragédias humanas, devido à demonstração de poderes. Porque estamos em um mundo de poder.
E quando nós falamos dessa multipolaridade, é uma questão de alguns tentar trazer a hegemonia de poderes. Mas vamos fazer tudo. Essa microfísica do poder de que falava o Foucault, Michel Foucault, que não aconteça mais, para que haja resistência como primeiro passo de um processo democrático participativo. Estou à disposição, se houver perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Vamos passar, então, a palavra para o Rogério Correia, que também vai abrilhantar essa noite aqui. Obrigado, Rogério, pela presença também. Pronto? Está ligado. Pessoal, então, uma boa noite, né, para todos os companheiros, boa noite a todas as companheiras. Eu quero iniciar, então, cumprimentando o professor Kiu Yong e também ao nosso reitor aqui da Dom Helder, Paulo Stanf, que está aqui também conosco. Está aqui. Então, nosso reitor e o professor, eu tive um filho e uma enteada que foram seus alunos, aluno e aluna, e sempre falaram muito bem do senhor e também da Dom Helder Câmara. Então, se formaram aqui também em Direito. Então, estar aqui também é uma honra de ter tido 2 filhos, né, que foram aqui também educados na universidade. E a gente sabe a qualidade do ensino que nós temos aqui. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o espaço que nos foi cedido e a parceria feita com a Universidade Dom Helder Câmara. Queria cumprimentar também o Pepe Escobar, que nós vamos daqui a pouco ouvi-lo. Eu vou falar pouco porque você que vai falar desse mundo multipolarizado e qual que é o papel do Brasil nele. É uma tarefa difícil compreensão, mas que a gente vai arranhando e conhecendo cada vez mais as consequências. E o professor colocou muito bem as consequências disso, por exemplo, na África. E muita coisa se assemelha às consequências aqui no Brasil. E agradecer e parabenizar o 247, Léo Atushi, agradecer toda a sua equipe. Eu não vou citar os nomes, não, para não cometer injustiça. Mas eu estou sempre lá na TV 247, com um jornalista, uma equipe maravilhosa que você tem. E o 247 agora virou uma potência, né? Eu sou mais 247 de popularidade que a Globo, viu? Nós aqui estamos... Virou uma potência no sentido de formação, inclusive, dos nossos quadros à esquerda, do campo progressista. É impressionante tantas pessoas que eu encontro pelo Brasil afora, não só aqui em Minas Gerais, que me veem e acompanham pelo 247. Você está sempre lá no 247, estou vendo suas entrevistas lá, gosto muito de você e comenta cada uma das questões que são lá levantadas. Então, o papel que vocês estão desempenhando no jornalismo, o Atushi, é muito importante, e outros vêm também seguindo a trilha que o 247 iniciou, e é muito importante no Brasil para fazer o papel da resistência ao neofascismo que se tenta implantar no Brasil e no mundo. Eu queria começar dando um presente aqui, presenteando o Léo Atushi e o 247 com o relatório da CPMI do golpe. Aqui são 3 volumes, 370 páginas, e, claro, fora o que existe nos anexos. Mas é um relatório muito completo do que foi a tentativa de golpe no país. Trabalho muito bem feito na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A nossa relatora foi a senadora Elisiane Gama, e nós aprovamos por maioria. E infligimos uma derrota ao bolsonarismo no Congresso Nacional, que é histórica. E eles acabaram vendo que essa derrota vai lhes custar caro. Este relatório nós entregamos também para o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Ele disse que está sendo seguido por ele para a apresentação da denúncia que virá depois. E, seguindo esse relatório, não há outro caminho para Jair Bolsonaro senão a prisão. E podem esperar, porque isso vai acontecer. Então, eu vou deixar o relatório, Atushi, para que vocês possam ter, porque é um documento histórico. Dentro lá da Câmara Federal, já existem lá um memorial que nós colocamos da tentativa de golpe e da quebradeira.
e encontra-se numa das partes, exatamente no final, o relatório da CPMI, como conclusão dos trabalhos do que aconteceu lá. Então, fica aí esse presente aí para o 247, por merecimento da cobertura que vocês deram, que foi fundamental ao nosso trabalho na CPMI. Eu deixei também um resuminho aí para vocês, é um resumo da CPMI do golpe, e eu estou falando isso porque tem tudo a ver com o assunto, ô Pepe. Por que tem a ver o assunto? Esse mundo multipolarizado é um mundo onde o capital se multipolariza, onde as disputas do capital não deixam de existir. E essas disputas, é claro, os países que eles chamam de periféricos, os países mais pobres, os que têm um desenvolvimento humano menor, os países explorados são os que mais sofrem com esse mundo polarizado, multipolarizado. Mas sofrem os povos pobres desse país e, às vezes, os povos pobres mesmo de países mais ricos. Ou seja, quem sofre com esse processo todo são os pobres, porque essa multipolaridade é ainda multipolaridade existente no interior de um capitalismo, e de um capitalismo que se move dentro do neoliberalismo. E isso vai provocando cada vez uma riqueza maior, empresas cada vez mais bilionárias, que distribuem os seus dividendos através dos bilionários do mundo inteiro, que geralmente estão entre aqueles que são os donos reais, através do que eles compram das ações, mas que dominam cada uma dessas empresas. Então, se vocês pegam a Vale, por exemplo, que foi privatizada, privatizaram a mineração. Quando privatizaram a mineração, deixaram para o Brasil, para os países da África, a função de exportar o minério bruto. E é isso que nós fazemos. As nossas siderurgias foram liquidadas, foram também privatizadas. E nós passamos apenas, através da Vale, principalmente, exportar minério. Essa é a função do país, exportar o minério. A produção de aço, a industrialização, isso não é papel do nosso país. Então, com isso, o minério vai, e onde tem minério, a exploração é absurda e o meio ambiente sofre, como é o caso de Minas Gerais. E aqui foi de tal monta essa exploração que Minas Gerais virou uma espécie de queijo suíço das mineradoras. E nós tivemos, recentemente, 2 tragédias criminosas, uma delas, a das maiores tragédias ambientais do mundo, que foi o rompimento da barragem Mariana, e a outra das maiores tragédias humanas do mundo, onde foram soterrados pela lama 370 pessoas e tinham 2 mulheres grávidas. Foram, portanto, 372 vidas, porque estavam a 30 segundos da lama. O plano de fuga que a Vale tinha, ou não tinha, mas que estava escrito, e nós fomos descobrir depois, é que, se caso rompesse, ela sabia que as pessoas teriam, para sair do refeitório, exatos 30 segundos para ficar longe da lama, e onde elas tinham que caminhar quilômetros, ou seja, estavam fadados à morte. Quando a gente descobriu isso na CPI de Brumadinho, a gente viu que as empresas cometeram um crime. Portanto, dizer que a Vale é criminosa não é retórica de palavra, é prova. Elas sabiam que as 2 barragens iriam romper, uma hora ou outra, mas não agiram sequer para dar segurança aos seus trabalhadores, neste caso de Brumadinho. O caso de Mariana, na memória da gente, quando você lembra de Mariana, é ver as pessoas em cada comunidade, em cada cidade, esperando chegar a lama que caminhava pelo rio, e depois a entrada daquela lama no mar, no Espírito Santo. É algo deprimente lembrar aquela cena da entrada daquela lama no mar, depois de estragar praticamente o rio e Minas Gerais como um todo. Isso é a fúria desse capitalismo que só pensa no lucro. Barragens a montante, porque são mais baratas, inseguras, que são abandonadas quando já não podem produzir mais. E sequer essas barragens são convertidas em algo seguro. E aqui em Minas, por exemplo, ainda existem 43 barragens com algum risco de rompimento. Então, isso é fruto deste capitalismo que vai se formando através deste conceito.
O problema é que esse capitalismo também, da forma que ele está no mundo, e isso já aconteceu em outras formas do capitalismo, é que ele vai entrando em crise, e quando ele entra em crise, amplia-se ainda o fosso entre os mais miseráveis e os muito ricos. E é o que nós estamos vivendo agora. O fosso é cada vez maior. Pessoas ficam cada vez mais ricas, porque essas empresas são um mega negócio. A gente nem sabe se fala em trilhões, se é de dólares, se são bilhões, quando se distribui dividendo para os acionistas. Os acionistas são bancos internacionais que se apoderam dessas empresas. Então, é um emaranhado de coisas que vai criando cada vez essa casta cada vez mais rica e uma grande parcela da nossa população completamente miserável. E a gente assiste isso no Brasil. Tenho andado muito por Belo Horizonte agora, com essa tarefa, inclusive, que me deram e que o presidente Lula me delegou também, para ser pré-candidato aqui em Belo Horizonte à prefeitura. E tenho revisto muito a nossa periferia. O presidente Lula falou comigo, cumpre a tarefa, mas converse com o povo, compreenda qual é o sacrifício, como essas pessoas estão vivendo. E é impressionante você ir numa Vila do Índio, igual nós fomos outro dia com a equipe do PT, saudar o Guima, em nome dos petistas, que é o nosso presidente do PT que está aqui, e é deprimente você ver as pessoas vivendo ao lado, literalmente ao lado de ratazanas enormes, que saem de córregos imundos em pleno Belo Horizonte, uma cidade tão rica no estado de Minas Gerais, que é o segundo estado em população e o segundo estado, ou terceiro em riqueza nesse país. É de não permitir que isso nos acomode. Nós temos que nos revoltar contra isso. O problema é que, além disso, isso cria instabilidades no mundo, como essa que nós vimos na CPMI. O que aconteceu nessa tentativa de golpe é uma parcela neofascista da sociedade que quis, sim, dar um golpe no Brasil. Mas isso não acontece apenas no Brasil. Esse neofascismo vem se acumulando enquanto força política internacional e mundial. Como explicar a vitória de Milley, de Trump nos Estados Unidos? Na Itália, também uma força neofascista, que agora domina e tem maioria, e pela Europa afora, o neofascismo se transformando em força real, em força de massa, com mobilização de massa. É isso que se trata da disputa que a gente faz para garantir um processo democrático, mesmo com a democracia tendo os seus problemas, e a gente sabe que os tem, porque a democracia não traz em si o conceito da igualdade social. Mas defender a democracia hoje passou a ser para a gente importantíssimo para você não deixar que esse mundo vire um mundo neofascista ou que a hegemonia fascista ganhe. Se você analisar o que é o bolsonarismo, você consegue compreender, talvez, o que aconteceu na Alemanha de Hitler. Eu sempre imaginava como é que isso pode acontecer num país como a Alemanha, um fenômeno desse, onde Hitler era ovacionado e o cara era um fascista. E a gente, quando olha para Bolsonaro, pergunta quanta gente no Brasil pôde cair nessa onda ou ainda está nessa onda depois de tudo que esse homem fez. Depois de uma pandemia onde ele disse que isso era uma mera gripezinha e que as pessoas fossem para a rua, que os mais fortes sobreviveriam, e não esperava nem a ciência descobrir o que era e como fazer a cura daquela pandemia que assolava o mundo inteiro, que levou a 700 mil mortes no Brasil. Como com uma pessoa dessa que tentou um golpe, fugiu do país, falsificou um cartão de vacina, roubou joias, isso tudo vai ficar provado daqui a pouco. Até junho, a Polícia Federal já dará por finalizados 3 inquéritos. Este da vacina, como pode um presidente falsificar a vacina de Covid, que estava matando tanta gente, e ele falsifica para ir para fora. Pede para falsificar dele, da filha dele, assim por diante. Rouba joias, foge do país, vende as joias para poder se manter numa possibilidade golpista que ele trabalhava com ela. E fugiu da possibilidade de golpe que ele tramou e que quis acontecer. O relatório coloca minúcias. É impressionante. A cada reunião que a gente fazia, a cada depoimento que era dado, a cada documento que chegava, nós íamos vendo a construção da tentativa de golpe, e nós pegamos como o tempo, pegamos temporalmente, o 21 de setembro de 2021 até
o dia 8 de janeiro da tentativa de golpe em 2023, do 8 de janeiro. Nós pegamos esse período, poderia pegar antes, poderia pegar pelo menos desde o golpe que deram contra a Dilma, mas nós pegamos na CPMI esse para mostrar que havia ali uma tratativa golpista, uma articulação onde tinha financiadores, onde tinha os generais que eram responsáveis, os comandos que estavam a serviço de Bolsonaro, a mobilização da base de massa bolsonarista, tudo meticulosamente articulado por eles. Fracassaram, mas no mundo inteiro isso permanece se organizando. É contra isso que a gente se move. Então, o mundo acaba fazendo que isso cresça, independente, né, do combate que a gente faça. Hoje cresce. É claro que nós vamos ser vitoriosos nesse processo, mas é preciso, às vezes, entendê-lo, compreender o que está acontecendo. E essa base de massa do neofascismo tem exatamente aqueles que apostam no individualismo, que é próprio do capitalismo. Então, não podem ser respeitados direitos trabalhistas, direitos ambientais. Os que são negligentes em relação a isso viram heróis. Os que expressam para fora isso viram mito. E é o mito do Bolsonaro, aquele que não se importa exatamente com os direitos coletivos, mas com o direito individual de cada um. E isso vai se criando. Então, é preciso que esse combate seja também um combate mundial. Nesse sentido, pessoal, e terminando, nós estamos com uma tarefa importante que nos foi delegada agora no Congresso Nacional aos membros, eu diria, aos membros democráticos da CPMI. Nós estamos indo, a partir de domingo, segunda-feira, para Washington. Fomos convidados pela CPI do Capitólio. E lá nos Estados Unidos, o processo foi de 6 de janeiro, a data da invasão do Capitólio. O nosso foi 8 de janeiro. Parece até que a data é combinada, é um negócio impressionante. E eles nos convidaram para ir lá, porque a ultradireita está indo no mundo inteiro, já foram nos Estados Unidos, estiveram agora em Genebra, para dizer que no Brasil vive uma ditadura. A ditadura do Supremo e a ditadura do Lula. E que eles são os perseguidos desse processo todo, porque não podem ter a liberdade de opinião. E aí o herói vira o Elon Musk. É o herói agora dos Bolsonaros. Porque ali é possível tudo. E na rede da internet, tudo para eles é possível de ser feito. E nada deve ser punido e não deve ter regras. Mas eles foram até esse país para dizer isso, da perseguição que sofrem e da ditadura que nós vivemos. Nós estamos indo na intenção de fazer um debate da garantia da democracia no mundo e uma espécie de frente antifascista que precisa ser criada internacionalmente. Vamos partir desse debate com os deputados do Partido Democrata norte-americano e vamos marcar na Europa também uma discussão. Anteriormente, tempos atrás, que a ofensiva popular era maior, nós chegamos a fazer as nossas internacionais socialistas. Tínhamos muita esperança nas nossas internacionais. Mas hoje já se coloca a necessidade de uma frente ampla que nos defenda do neofascismo e que garanta um processo democrático no mundo. Vamos dar esse passo. Eu acho que é um passo importante. Nós vencemos no Brasil, estamos num processo de diminuição da força do bolsonarismo. O nosso governo, com todas as dificuldades, com toda a minoria do Congresso Nacional, tem a respeitabilidade da maioria do nosso povo e nós vamos conseguir fazer um processo onde a gente vai demonstrar ao mundo como vencer essas forças que aqui foram predominantes durante um período. Que o Brasil sirva de exemplo para o mundo, mas que a articulação mundial derrote este mundo que eles criam e que, dentro deles, permita que o neofascismo floresça. E é preciso que esta flor, que não é bem-vinda e não é cheirosa, que esta flor do fascismo ela seja decapitada do ponto de vista político. Então, um abraço a todos e todas. Parabéns aí ao 247. Bom, muito obrigado ao Rogério, muito obrigado ao professor Kiwong. E vamos, então, agora ouvir o Pepe Escobar, que vai trazer, na verdade, uma visão muito rica sobre essa ascensão do mundo multipolar, o declínio do império e o papel do Brasil nessa disputa. Por favor, Pepe. Obrigado. Alô? Bom, enorme prazer estar aqui.
eu estou tendo um curso rápido, avançado, acadêmico, doutorado, PhD e Master em Brasil em uma semana. Isso não existe, né? Eu sou o privilegiado alvo, desde que eu cheguei aqui na quinta, com 12 horas de atraso. Bem-vindos ao Otanistão. O Otanistão tem voos de 12 horas de atraso agora. Bom, também. E eu só aprendo o tempo todo. Em São Paulo, bom, eu nasci em São Paulo, eu sou paulistano, então tem um percurso proustiano, evidentemente, dos meus primeiros anos, a primeira parte da minha vida, rever amigos e aprender de alguns insiders muito bem posicionados sobre o que está acontecendo no Brasil agora. Aí o Rio de Janeiro, que foi o meu flower power adolescente. Eu vivia em São Paulo e escapava para o Rio, literalmente. E era fim dos anos 60, começo dos 70. Então, uma época absolutamente abençoada, em todos os sentidos, né? Mas aí eu estava aprendendo em outros níveis, não o nível, digamos, Faria Lima de São Paulo, né? E eu cheguei em Salvador e aí eu levei um choque absolutamente extraordinário. Em 24 horas, eu entendi claramente como um dos nós chaves do mundo multipolar, do sul global e do papel global da China é a Bahia. Eu não sabia disso. Não é extraordinário? Você sabe tudo o que está acontecendo no Cazaquistão, Quirguistão, mas você não sabe da Bahia. E eu tive os melhores interlocutores possíveis de me mostrarem como a China praticamente escolheu a Bahia para ser um polo-chave no Brasil e provavelmente para a América Latina no futuro. Um dos nós chaves, ainda que o Brasil não seja membro oficial das novas rotas da seda. E se eu puder dar uma recomendação, façam uma pressão parlamentar para que isso aconteça esse ano. Os chineses estão... Como vocês devem saber, os chineses são processuais, extremamente meticulosos e, digamos, oficialistas. Na cabeça da liderança chinesa, não só do Xi, mas do Politburo, o Brasil, que é um partner extremamente estratégico para a China, o maior, claro, partner comercial na América Latina é o Brasil, eles, obviamente, teriam que ser parte das novas rotas da seda, do Belt and Road, e cada programa discutido em si. Não é que o Brasil ia comprar um pacote de projetos das novas rotas da seda. Não, mas fundamental. Isso, e até agora não houve uma adesão formal. Isso é essencial porque projetos fundamentais para o desenvolvimento brasileiro podem ser organizados dentro, digamos, desse universo Belt and Road, que é uma estratégia geoeconômica e geopolítica ao mesmo tempo, e financiamento pode vir de diversas fontes. Eles têm um fundo, um Silk Road Fund, um fundo das rotas da seda, que pode financiar projetos bilaterais, multilaterais, dentro do arcabouço Novas Rotas da Seda. Pode vir do Asian Infrastructure Investment Bank, o Banco de Infraestrutura Asiático, que também pode se desmembrar para o Sul Global também. E pode vir pelo Banco dos BRICS em Xangai, esse é um assunto extremamente delicado e que envolve, como eu discuti isso em Moscou em detalhes, uma reforma estrutural. Enquanto os estatutos do NDB não forem modificados estruturalmente, e muitos de vocês devem saber, e se vocês não sabem, caiam o queixo. Tudo é ligado ao dólar. Como você pode ter um banco de desenvolvimento do Sul Global traficando, entre aspas, na moeda do inimigo, entre aspas? Absolutamente impossível. O Sergei Glaziev, na última entrevista que eu fiz com ele, o que ele me falou, off the record, desliga, foi muito mais barra pesada do que eu pude publicar. Entre outros, ele falou, se não houver uma mudança do NDB, o mundo polar, como está sendo constituído pelos BRICS, não vai avançar.
Isso ele fala como um insider, ele fala de dentro. Por exemplo, quando ele disse, muito polidamente, aí uma das coisas que eu perguntei no início, mas o senhor tem ideias de desdolarização que o senhor apresentou aos chineses? Ele falou, é verdade, eu apresentei aos chineses, mas os chineses falavam, olha, é um plano espetacular, uma nova cesta de moedas baseada em ouro e em commodities, mas as empresas chinesas vão olhar isso e falar, se a gente aplicar isso, vai vir sanções adicionais dos americanos. É o medo extraordinário dos bancos das empresas chinesas. Aí depois houve a ideia original do Glaziev, ele discutiu com a presidente Dilma, já com a presidente Dilma no NDB. Ele disse algo, eu diria, um pouco assustador. Não houve sequência. Não houve sequência, pode haver várias interpretações. Uma que a presidente Dilma não teria o capital político suficiente para conduzir essa negociação, que é uma negociação entre todos os membros do Banco dos BRICS. Outra é que ela foi, eu diria, cautelosa o suficiente para saber que esse não era o momento exato. Eu tendo a acreditar nessa hipótese. E terceiro é que a presidência do Banco dos BRICS, o ano que vem, vai ser russa. Então, dependendo do mapa da mina que eles estão organizando esse ano, vai ter uma ministerial em junho, importantíssima, que vai ser o mapa da mina até a cúpula em outubro, em Kazan. Aí depois tem mais 2 meses e o ano que vem a presidência do banco é russa, embora não seja mais dos BRICS. Mas o que os russos devem fazer esse ano, e o próprio Lavrov nos disse frente a frente que é isso que eles querem, é organizar o mapa da mina e dar sequência, e os russos estarem mais ou menos no comando ou co-comando desse processo. Aí vai ter que haver uma reforma estrutural interna do Banco dos BRICS. Mas tudo isso é para dizer que o Brasil, estando formalmente como aderente à ideia geopolítica e geoeconômica das novas rotas da seda, como um parceiro fundamental da China, torna isso muito mais fácil para projetos que interessam diretamente ao Brasil. Bom, agora eu vou dar um exemplo. Essa semana, evidentemente, eu tive que cortar com a minha vida normal, que é enlouquecidamente ter que seguir tudo o que acontece do Afeganistão à Eurásia, que é um trabalho de 80 horas por dia, tem que fazer em menos 24. Leonardo conhece bem, o Leonardo trabalha 20 horas por dia, ele sabe como é isso. Bom, e durante esse curso avançado de Brasil, eu acompanhei muito de longe o que estava acontecendo, digamos, na minha área, né? Aí hoje de manhã eu falei, bom, antes de tudo, vamos ver o que rolou essa semana. Várias coisas, mas 2 coisas me chamaram muito a atenção, porque são a ilustração do momento onde a gente está agora, de incandescência a ponto de algo explodir em algum desses nós. Como vocês sabem, o mini-secretário de Estado americano, que eu chamo de Little Blinky, e não é uma figura de retórica, porque ele é um pequeno funcionário, numa posição extremamente crucial em todo o sistema de relações internacionais, visivelmente despreparado para tudo, mas ele é o secretário de Estado do poder hegemônico. Bom, finalmente foi visitar a China. Essa viagem já tinha sido postergada várias vezes. Ele se encontra com o ministro das Relações Exteriores, o seu correspondente, Wang Yi, que o transforma em sopa de barbatana de tubarão em 30 segundos, literalmente. Ele é incapaz de discutir com o Wang Yi nos mesmos termos e na mesma profundidade. E foi recebido pelo grande panda. Tive até a fotinho, né? Vocês viram, né? O que o grande panda e o Wang Yi basicamente disseram para o Little Blink? Você vai ter que fazer uma escolha agora. Ou seja, a China, que o recebeu sem cerimônias, sem tapete vermelho, sem jantar especial, sem super encontros de 2 horas, nada. Foi uma coisa estritamente formal, burocrática e protocolar. Vocês vão ter que fazer uma escolha agora.
Ou é cooperação ou é confrontação. O que é extraordinário vindo da diplomacia chinesa, que é de uma polidez ancestral, e do próprio Xi Jinping, que é extremamente paciente e nunca é taxativo. Isso é praticamente um ultimato aos americanos, não aos americanos, entre aspas, mas a essa administração, que é uma administração de psicopatas, e prevendo uma próxima administração Trump, que na primeira semana vai vir 15 mil sanções novas contra a China. Todo mundo sabe disso. Ou seja, o que os americanos vão fazer, o que os democratas vão fazer até as eleições? Vão continuar soltando mini sanções contra a China. Eles já anunciaram. O Blinken foi dizer, basicamente, que todas as empresas chinesas que colaboram a um nível militar com as russas vão ser sancionadas. Você imagina as retorções comerciais dos chineses, porque agora não vai ter mais, durante a primeira era Trump, por exemplo, quando os chineses não retorcionavam. Acabou. A lua de mel diplomática entre eles não existe mais. É confrontação. Por várias razões. Uma das principais é que todo mundo entre Washington e Pequim não precisa nem verbalizar. A guerra, por definição, para o establishment americano como um todo, a guerra mesmo é contra a China. A Rússia é um caminho lateral, é um caminho diversionista. Chegar à China enfraquecendo a Rússia. O problema deles é que não tinha plano B, só tinha plano A. Em vez da Rússia se enfraquecer, mais uma vez, demonstrando a incapacidade estratégica dos teóricos neocons americanos, a Rússia se fortaleceu ainda mais. É o quinto país, a quinta economia do mundo por paridade de poder de compra, superando as europeias. Vai crescer pelo menos 3% ao ano. Pleno emprego, investimento industrial, não só nas regiões já ultraindustrializadas, como nos oblasts, nas províncias distantes. Um programa de longo prazo de investimento federal no extremo leste, ou seja, tocando o Pacífico. Foi algo que eu vi pessoalmente no Fórum de Vladivostok o ano passado, eu fiquei de boca aberta, impressionante. E todos eles diziam a mesma coisa. Olha, tem um monte de investimentos locais, regionais, dos oblasts, mas tem investimento federal. Aí, no último dia, onde o Putin fala com todo mundo, foi extraordinário, porque metade do discurso dele foi dizendo de investimentos federais nos próximos 10 anos, para tornar digamos, tudo que está à direita dos Urais, incluindo a Sibéria e até o extremo leste, nas ilhas Sakhalina, etc., tudo isso tem que se equiparar ao nível de desenvolvimento e industrialização digamos, da Rússia europeia. O que eles estão fazendo, no fundo? O que os chineses fizeram entre 30 e 20 e 15 anos atrás. Na verdade, a política oficial chinesa, desde 1999, que se chamava Vamos para o Oeste, tradução literal, porque eles tinham que desenvolver Sichuan, o corredor de Gansu, o Tibete, o Xinjiang, a fronteira com a Ásia Central. Eles começaram isso em 1999 e hoje o processo chegou a um ponto onde você chega na capital do Xinjiang, Urumqi, você acha que está numa grande cidade da costa leste. É um centro de tecnologia de informação. Ninguém fora da China ou de certas regiões sabe disso. Ou seja, o projeto dos chineses rendeu em 2 décadas apenas, com uma velocidade estratosférica. Claro, porque tem aqueles fundos federais infinitos. Vamos desenvolver esse mini nó nessa sub-região. Aí eles jogam 3 tsunamis de yuan e 20 anos depois você vê o resultado. Funciona. Vamos organizar 3 grandes nós de desenvolvimento na costa leste. Beijing, Tianjin, no norte, o eixo de Xangai e o que eles chamam de grande área da Bahia, no sul, que tem pelo menos 10 grandes cidades intercaladas e tudo isso conectado com Hong Kong. E aí, em desenvolvimento industrial, tecnológico, de informação,
naquele plano que eles chamavam de Made in China 2025, feito na China 2025, que eles, mesmo sob sanções da administração Trump, continuaram fazendo a mesma coisa, mas sem falar na terminologia. E os americanos achavam que as sanções tinham funcionado. Não. Vai chegar o ano que vem, eles vão ser líderes ou segundo ou terceiro lugar nas 10 disciplinas de alta tecnologia que eles escolheram há 10 anos atrás. Ou seja, e não é nem plano quinquenal, Rogério e o meu grande amigo, novo amigo Sebastião. São 3 planos quinquenais em sequência. Vocês acreditam que eles já planejaram tudo até 2035? De desenvolvimento interno na China, nas diversas regiões, nos diversos nós, e nessa industrialização, a velocidade regular e, às vezes, em alta velocidade, do centro até o extremo oeste, que o extremo oeste, para eles, é estrategicamente importante porque todos os vizinhos são da Ásia Central. E um dos grandes mercados da China, do presente e do futuro, é a Ásia Central inteira. Aí tem a Rússia e a Sibéria também, importantíssimo. E tem para o sul o Paquistão, que é mais uma saída para o mar da China. E isso é super importante, porque o plano a longo prazo é de uma ambição extraordinária. O que eles querem fazer eles construíram a Karakoram Highway, né, que vai do Xinjiang, atravessa o norte do Paquistão, passa por Islamabad e chega até Karachi. Eles querem fazer uma duplicação mais tarde num gasoduto. E isso faz parte do que eles chamam de Corredor Econômico China-Paquistão, que é o grande projeto das novas rotas da seda na região inteira. Ou seja, isso tudo está pensado até 2030, até 2035, justamente. Ou seja, o que um governo de um Estado-civilização como a China, e como Putin olhou a China e falou, claro, eu vou fazer algo semelhante, mas conceptualmente, no fundo, é o mesmo. E aí o Brasil pode aprender lições de Estados-civilização em termos de desenvolvimento nacional, baseado em capitalismo produtivo, não em capitalismo especulativo financeiro. Esse sistema chinês de industrialização de polos por polos, nós por nós, região por região, e depois unificando tudo isso, mas a diretriz vem do governo federal, isso é algo que o Brasil pode adaptar para o modelo brasileiro. E é exatamente o sentido de que, em cada um desses fóruns especiais da China, o Boao Fórum, por exemplo, ou mesmo em reuniões dos BRICS, reuniões da Organização de Cooperação de Xangai, por exemplo, Xi Jinping fala diretamente, não é que vocês têm que copiar o nosso modelo, vocês têm que olhar para o nosso modelo de desenvolvimento e ver os nossos sucessos, e vocês podem adaptar os nossos sucessos para as condições locais. Não é que existe um modelo chinês de desenvolvimento, não. Você não pode comparar a tradição histórica, o volume, e, claro, e o volume de capital investido da China. O mundo em desenvolvimento não tem tudo isso, mas você pode copiar, digamos, certas lições desse modelo de desenvolvimento. Bom, isso tudo para chegar nos 2 exemplos que eu queria dar para vocês do que aconteceu nessa semana. A China, oficialmente, deu a essa administração americana e a próxima, porque eles já estão olhando a próxima, vocês vão ter que escolher e nós vamos reorganizar a nossa estratégia geopolítica e geoeconômica em função da resposta de vocês. Vai ser cooperação ou vai ser confrontação? A gente já sabe a resposta. Vai ser confrontação, seja quem estiver no poder em Washington. E pode ficar muito, muito pior a partir do ano que vem. Ou seja, os chineses já estão tirando a lição do que eles aprenderam da guerra na Ucrânia, que é uma guerra por procuração em 3 níveis. E em 3 vetores, em 3 direções. É sempre importante lembrar que, acho que 2 semanas, mais ou menos 2 semanas antes da operação militar especial que começou em 22 de fevereiro de 2022, se eu não estou
se eu não lembro errado, 22 ou 23. 22, né? Então, Xi Jinping e Putin se encontraram em pessoa. Putin basicamente disse, olha, estão forçando a minha mão, eu estou sendo pressionado. Tem 100 mil ucranianos armados até os dentes na linha de contato, do lado do Donbass, com armas da OTAN, pressionados para fazer uma blitzkrieg gigante, basicamente passar por cima do Donbass, e vai haver um massacre de civis, essencialmente. Eu não posso permitir isso vis-à-vis a minha própria opinião pública. E as nossas informações de inteligência são fidedignas e elas dão até uma data. Vai acontecer até o fim de fevereiro, exagerando março. E não tem muito tempo, tenho que tomar uma decisão agora e nós vamos fazer um ataque preventivo, no fundo. Não é que Xi Jinping aceitou, mas ele entendeu o fato de que a escolha não havia escolha para a Rússia estava encurralada por essa ofensiva da OTAN, justamente, e que tinha que haver uma resposta radical, como foi. Ninguém sabe se eles discutiram as ramificações geoeconômicas de tudo isso. Ninguém sabe, isso nunca vazou de nenhuma fonte. Mas a gente pode inferir, e nós pudemos inferir logo depois, inclusive depois em conversações em Moscou, de que a Rússia estava preparada para que o Ocidente jogasse tudo contra eles, como jogou. Vocês imaginam uma economia que não é uma enorme economia, a economia russa, era o quê? Menos de 3 trilhões por ano. Mas você é cortado do SWIFT de um dia para o outro. Você tem 15 mil sanções contra tudo que você exporta, fabrica, comercia, importa, etc. e tal. Além disso, você tem um exército gigantesco, o maior exército da OTAN, não sendo membro da OTAN oficialmente, e com todo o armamento e toda a inteligência, todos os satélites da OTAN por trás te segurando, invadindo uma área contígua à sua fronteira. E você é completamente isolado do Ocidente em todos os sentidos, desde você não pode mais viajar direto de Roma para Moscou e vice-versa. Você tem que fazer um detour, seja por onde for, pela Turquia, por Dubai, por Catar, etc. Operações econômicas. Nenhum banco russo mais pode comerciar com um banco ocidental. Sanções bancárias também. Chegando mais tarde ao ponto de que, com ameaças de sanções adicionais, por exemplo, você está no Quirguistão ou no Cazaquistão, você tem um cartão MIR, que é o Visa ou Mastercard russo. Depois de tanta pressão, eles cortaram, inclusive, quem estava no Cazaquistão ou Quirguistão, de usar os cartões MIR. E, o mais extraordinário, roubaram 286 bilhões de euros de ativos russos, estacionados em bancos europeus. Roubaram. Eles dizem, we froze, congelamos. Não. Congelaram? Não. Basicamente roubaram porque agora, finalmente, depois de várias tergiversações, eles aprovaram que os juros acumulados de tudo que foi roubado, que dá mais ou menos uns 3 bilhões de euros por ano, eles vão transferir para a Ucrânia. Ou seja, o Sul Global já entendeu a mensagem. Nosso dinheiro não está seguro no Ocidente como um todo, nos Estados Unidos e nos bancos europeus. Ou seja, a Europa acabou de se dar mais uma facada nas costas monstruosa geoeconômica. Mas, é claro, tenta racionalizar isso com aqueles paspalhos em Bruxelas. Impossível, né? Ou seja, os chineses olharam e falaram, bom, a Rússia tem poder de fogo para sustentar tudo isso, mas eles têm um poder de fogo militar que nós chineses ainda não temos. Mas é de uma estupidez tão extraordinária em termos estratégicos você comprar uma briga com uma potência nuclear, militar e hipersônica. Só mesmo aqueles que têm um QI abaixo da temperatura ambiente entre Washington e Bruxelas são capazes de fazer algo assim. Ou seja, não estranha que eles fazem algo assim. O que nos estranha é essa sua capacidade de se suicidar tão rápido. Bom,
Os russos e os chineses, porque essa parceria estratégica é ao mais alto nível. Ela é política, econômica e ela é militar, estratégica e militar também. Então, eles falam, sobretudo, não só a nível de Ministério das Relações Exteriores e Ministério de Defesa, mas entre o Xi e o Putin direto, porque eles se telefonam e se falam o tempo todo, além de as 5, 6 vezes que eles se encontram face a face por ano, todo o ano. A parceria estratégica entendeu que essa guerra é uma guerra em 3 níveis, como a gente falou agora há pouco. É uma guerra por procuração do Império, via OTAN, contra a Rússia e usando a Ucrânia como bucha de canhão, guerra número 1. Guerra número 2, contra a União Europeia como um todo, para desindustrializar a União Europeia e vassalizar a União Europeia ao infinito. Vitória tática do poder hegemônico até agora, porque, por enquanto, isso está dando super certo, com a conivência evidente das quintas colunas instaladas, especialmente em Bruxelas e também nas grandes capitais. Isso inclui aquele imbecil Sunak em Londres, o Reizinho em Paris e todos os outros. Bom, aí, mais uma vez, é algo que nas nossas palestras eu tenho sempre que refrisar esse tema. Eu não gosto de me repetir, mas tem coisas que a gente precisa repetir o tempo todo para deixar bem marcado. Como funciona o mecanismo? Eu fiz uma coluna, acho que 1 mês e pouco atrás, cujo título era O Mecanismo, justamente. Mais uma vez, dando detalhes de como esse mecanismo funciona no espaço atlanticista, como funciona de Washington a Bruxelas, especialmente. O primeiro nível do mecanismo lá em cima é o 0,001%. Quem controla o jogo são esses. A elite global são esses. A maioria absoluta dos nomes são invisíveis. Por quê? Eles não vão a Davos, eles não vão ao Bilderberg, eles não dão entrevista, eles não aparecem, mas eles detêm o poder financeiro. Onde eles se reúnem? Em clubes e jantares privados. Um desses clubes onde eventualmente vaza alguma coisa é o Harvard Club em Nova York. Outros clubes em St. James, em Londres, 2 ou 3. De vez em quando vaza alguma coisa desses clubes, mas nunca vazam nomes e nunca vazam decisões. As decisões, quando a opinião pública global as recebe, geralmente vêm de Davos. Não é à toa que Davos, todos os principais porta-vozes do 0,001% vão lá. E o organizador de Davos, aquele mini-me indescritível, né? Neto de Nazes, o Monsieur Schwab, ele é um mero porta-voz. Ele foi uma cria dos Rockefeller, ele foi, desde os anos 70, ele está sendo criado para esse papel, e de um outro canadense que chama Maurice Strong. Esses caras foram os conceptualizadores de Davos, do Fórum Econômico Mundial, como ele funciona, como ele agrega, e como quem deve ir, e como quem deve ser seduzido, especialmente, porque muitos progressistas são convidados para ir a Davos, porque aí entra um processo de sedução, que apela a tudo. Ego, projeção mundial, exposição aos, digamos, líderes do mundo, audiências exclusivas, tudo isso. Aí vem agendas como, por exemplo, o Great Reset, o Grande Reset, que é uma mistura perversa de transferência de renda ainda maior da população global, especialmente do sul global, como Sebastião estava se referindo agora há pouco, para o 0,001% que detém o controle do capital financeiro pesado, dos bancos de investimento e, por exemplo, de instituições como a Vanguard, que é muito mais poderosa do que a BlackRock, e a gente não sabe a lista de acionistas da Vanguard, porque é fechada. Todas as grandes famílias e todo mundo que tem real money está na Vanguard.
e como é que chama? O acionarismo, não, o poder acionário entrecruzado de Vanguard, BlackRock, State Street e Fidelity, especialmente, essas são as 4 grandes. Para vocês terem uma ideia, são muito maiores do que o JP Morgan e o Goldman Sachs, por exemplo. Goldman Sachs é subordinado a essas 4. Elas têm ações em todas essas outras, em todos esses outros fundos, em todas as grandes multinacionais do mundo. Então, esses 4 é o X da questão. Ou seja, esses 4 a gente pode incluir entre o 0,001% que dita como funciona não é sistema financeiro internacional, o cassino financeiro internacional neoliberal. Bom, o que os russos e os chineses estão discutindo como líderes dos BRICS? Mais uma vez, vocês podem me detestar por isso, mas os BRICS têm uma liderança conjunta que é a Rússia e China. Todos os outros estão a um nível, não é inferior, mas eles não têm o poder de fogo que Rússia e China têm. Isso inclui a Índia, o que gera ainda mais um complexo de inferioridade em Modi e na liderança hindu, porque eles não têm o poder de fogo geopolítico e geoeconômico de Rússia e China, e especialmente Rússia e China juntos. E especialmente esse ano, com a presidência russa, onde a agenda da expansão dos BRICS e dos BRICS se tornarem a organização multilateral por definição, a mais importante, está na mão dos russos. E o ano que vem, com a presidência do NDB em Xangai. Eles viram que essa guerra tinha sido lançada contra a Rússia e a Rússia está vencendo a guerra. Contra a Europa já perdeu desde o começo, inclusive por se auto-infligir um suicídio. E contra a China. Xi e o Politburo perceberam perfeitamente que esse é o primeiro passo do poder hegemônico na guerra contra a China que eles já anunciaram, e isso está na doutrina estratégica oficial dos Estados Unidos. Quais são as ameaças existenciais, entre aspas, principais? China, Rússia, Irã, terrorismo e Coreia do Norte. Pela ordem, se eu não me engano. Pela ordem, sim. Esses 5. Ou seja, a ameaça existencial principal à China, porque já é o grande poder geoeconômico do planeta, já é a maior potência comercial do planeta, já é a maior economia do planeta por paridade de poder de compra e já é a maior potência com o maior número de parceiros comerciais, número 1 parceiros comerciais do mundo, a maioria absoluta, o principal parceiro comercial é a China. E os chineses perceberam totalmente. Ele fala, os caras primeiro eles vão começar a bloquear corredores econômicos nossos que passam pela Rússia ou perto da Rússia. Um deles é a Sibéria. Então, a Transiberiana, como via de exportação de produtos chineses, praticamente se fechou. Via a Ucrânia, exatamente a mesma coisa. Aí os chineses falaram, mas nós temos nossos planos B, C, eles sempre têm planos B, C, D, etc. E tal. Eles começaram a investir um monte nos corredores pela Ásia Central. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Isso aí eu vi na minha frente, justamente. Vem um trem do leste da China, ele chega na fronteira com o Cazaquistão. Aí eles ajeitaram um processo na alfândega que é rapidíssimo. Esse trem passa pela alfândega em menos de meia hora. Aí ele atravessa a Ásia Central e aí ele tem várias possibilidades. Ele pode ir pelo Irã, e do Irã para a Turquia, ou ele vai para o Irã e desce pelo Cáucaso e aí depois sobe. Ou depois ele desce e pode ir até para o Golfo Pérsico. Ou seja, os produtos chineses podem chegar de várias maneiras por terra a seus principais clientes na Eurásia, e depois eles chegam até a Europa. E a via marítima chinesa que continua funcionando perfeitamente. Sai da costa leste da China, sai de Xangai, sai de Guangzhou e chega na Europa. Então eles viram, olha, eles estão começando nos atacando geoeconomicamente, via a Rota da Seda. Mais tarde vai vir sanções comerciais,
sanções tecnologia de tecnologia de informação. Já na era Trump, por exemplo, as famosas sanções contra a Huawei. E aí a gente começa a ter exemplos práticos de que você pode jogar 10 tsunamis de sanções contra empresas chinesas e não adianta. Eles vão passar por cima de tudo. Porque eles têm centros de pesquisa hiperdesenvolvidos e porque eles têm fundos praticamente infinitos, não só provinciais quanto federais. Exemplo, ninguém estava prestando atenção, um belo dia a Huawei lança o mais como é que chama? Sofisticado telefone portátil do planeta, com 5G, 10G, 1 milhão de G, via satélite, etc., as melhores câmeras e com um sistema operativo chinês. Os americanos falam, mas como eles fizeram isso? Simples. Parece que ninguém visitou o centro de pesquisas deles em Shenzhen, que é um negócio absolutamente extraordinário e futurista, onde eles já têm todas as tecnologias da próxima década sendo aperfeiçoadas. É o que a Samsung fazia no fim do milênio, começo dos anos 2000. Foi a época que eu visitei esse centro da Samsung em Seul, e você via coisas que, por exemplo, em termos de televisões 4K, os caras já estavam testando nessa época. Só chegou no mercado mais 10 anos depois. A Huawei, mesma coisa. A gente está muito mais... a tecnologia de carros elétricos chinesa. Eles nunca se preocuparam com a competição da Tesla, porque eles sabiam que eles iam ultrapassar a Tesla em funcionalidade, em eficiência e em preço. Vê o que está acontecendo no mercado global hoje. Todo mundo quer comprar um carro elétrico chinês. Não mais Tesla. É uma das razões que o Elon Musk está pirando, justamente. Ele está perdendo um mercado. E não é por acaso. Né? Então, Rússia e China perceberam esses 3 degraus da guerra da atual administração americana, mas apoiada por vários setores do Partido Republicano também, contra a Rússia, contra a Europa e contra a China. E isso é um dos fatores principais de como os BRICS têm que se solidificar, não apenas como um clube, mas com uma estratégia a curto, médio e longo prazo de criar um sistema diferente internacional, comercial, financeiro, de trocas econômicas e de pagamentos. A gente está no embrião dessa história, a gente está no comecinho. A complexidade é brutal. Os BRICS ainda não têm um mapa, por exemplo, da desdolarização, mas eles podem ter nos próximos meses. Vocês vão estar entre os primeiros a saber um projeto alternativo que já chegou ao nível do Ministério das Finanças russo, foi aprovado pelo Glaziev academicamente, ele falou, isso aqui funciona. O ministro das Finanças russo gostou da ideia. O Banco Central russo, por incrível que pareça, aprovou a ideia, e isso breve vai chegar no grande urso lá em cima. Na hora que ele der a luz verde, isso vai passar para os outros BRICS, vai ser conversado, espera-se, nessa ministerial em junho, e pode ser apresentado oficialmente para os 10 BRICS em outubro, em Kazan, na cúpula. Bom, quanto aos BRICS em si, Lavrov nos disse diretamente, nós não estamos preocupados em expandir ainda mais os BRICS. A gente sabe que tem uma lista de 40 que continua aumentando toda semana, literalmente. Por exemplo, o Iêmen quer pedir formalmente ser admitidos nos BRICS. Isso seria mais um negócio impressionante, porque a importância estratégica do Iêmen, como vocês estão vendo nessas últimas semanas, com uma medida de gênio absoluta. Olha, a gente controla o Bab el-Mandeb e o Mar Vermelho, e quem vai passar por aqui, passa por nós. Se vocês forem para Israel, se vocês forem apoiar Israel, não passa. Todos os outros, sem o menor problema. Os americanos lançaram a coalizão, os europeus lançaram a coalizão, veio subcoalizão, não sei o quê, não mudou nada. E chegou a ponto de exasperação do Pentágono,
Os caras mandaram um general essa semana, isso é uma das coisas que aconteceu essa semana, acho que passou mais ou menos em branco, mas é super importante. Eles chegaram a um ponto de desesperação tão grande que eles estão transferindo F-16 da Arábia Saudita ali para o lado, de outras localizações, eles estão transferindo para a Arábia Saudita do lado do Iêmen. A gente pode prever que eles vão começar a bombardear o Iêmen ainda mais do que tentaram nessas últimas semanas. Ou seja, já é um clash direto de Washington contra quem está protegendo o Iêmen diplomaticamente por trás. E aí a gente encontra quem? Rússia, China e Irã. As 3 ameaças principais ao império. Ou seja, a cada dia que passa, o clash direto entre o que eu costumo chamar de Otanistão, vocês devem saber as traduções das minhas matérias no Brasil, né? E esse eixo eurasiático, onde os 3 principais personagens são Rússia, China e Irã, é cada vez mais letal, incandescente, chegando a ficar quase vulcânico. Mas essa é a lógica não só desse ano, como do resto da década. Todos os cenários são possíveis entre esse ano e o resto da década, inclusive aquele impensável, sem dúvida. Porque, do ponto de vista do Império, perder, na prática, 2 guerras eternas, quase simultaneamente, na Ucrânia e na Palestina, eles sabem perfeitamente, justamente, os que pensam e os que não são, cegos pela arrogância imperial característica, eles sabem que vai ser o fim da dominação imperial, definitiva. Isso pode acontecer a qualquer momento entre esse ano, o próximo, e entre 2025 e 2026. Daí o fato de todos nós, na maioria global, como define o Sergei Lavrov, nós somos todos reféns da irracionalidade de atores do Império, entre Washington e entre Tel Aviv, especialmente. Os europeus não contam. Os europeus são bando de chihuahuas em todos os sentidos. Europa Ocidental, Europa Oriental e tudo no meio. A OTAN, ela vai se corroer por dentro. Já está se corroendo por dentro, porque ninguém gosta de ser humilhado num campo de batalha. O problema é que os Estados Unidos, o poder democrata, e certamente isso continuaria com os republicanos no poder, eles querem mudar quem manda realmente na OTAN, entre aspas, ou seja, os vassalos de primeiro grau. Por enquanto, os vassalos de primeiro grau seriam França e Alemanha. Os americanos querem que seja Londres, Varsóvia, os chihuahuas do Báltico e Kiev. Eles querem a nova cortina de ferro conduzida por esses maleáveis vassalos. E isolar França e Alemanha do poder de decisão da OTAN. O que eles, evidentemente, eles não entendem a noção de blowback lateral ou blowback a longo prazo, né? Tem generais franceses que estão falando, opa, essa é a nossa dica, vamos nós fazer um sistema de defesa liderado por nós, franceses, que é o que está por trás do que Macron, teoricamente, teria proposto. Mas como Macron realmente... Bom, não vou entrar em detalhes. e muito menos o salsicha de fígado na Alemanha. Em termos de mediocridade de liderança, é um negócio absolutamente indescritível, né? Para não falar da ex-neofascista Meloni na Itália, que foi totalmente cooptada por Bruxelas. Então, esses caras não resolvem, não apitam absolutamente nada. Quem apita são os generais em Washington, os generais que dão as ordens da OTAN, que são reproduzidas por aquela tábua norueguesa Stoltenberg todo dia. Está sempre tendo um ataque epiléptico. Bom, isso tem a possibilidade de ficar ainda mais incandescente. Outra coisa que aconteceu essa semana.
esse pacote que foi aprovado no Congresso, teoricamente 61 bilhões de dólares extras de ajuda, etc. e tal, não é que isso vai para a Ucrânia. O que vai parar em armamentos e ajuda para pagar salários na Ucrânia, exagerando, é 8 bilhões de dólares. Mas no meio desses 8 bilhões, que ainda assim é um monte de dinheiro, vai vir um monte de mísseis, especialmente anglo-franceses, né? Storm Shadow e Scalp. E adivinha o quê? Stoltenberg disse diretamente, numa das suas coletivas, que pode ser usado contra alvos dentro da Federação Russa como defesa da Ucrânia. Ou seja, a OTAN oficialmente está dizendo que aquela junta cocainômano-gangsterística em Kiev está autorizada a atacar a Federação Russa, alvos civis, inclusive, não militares, com armas da OTAN. Vocês imaginem qual vai ser a resposta russa se isso é algo que pode começar a acontecer, inclusive, nas próximas semanas, porque quando eles aprovam, entre aspas, armas desse jeito, é porque as armas já estão lá. Ou seja, essas armas já estão em território ucraniano. E a obsessão suprema daqueles malucos em Kiev é atacar a ponte da Crimeia. Tanto assim que já vazou um dos cenários possíveis, e não é por acaso que tenha vazado num jornal inglês, que é muito próximo do MI6. Os caras tinham um mapinha dizendo, olha, vai acontecer, nós vamos mandar 100 mísseis, Storm Shadow e Scalp, contra a ponte da Crimeia, junto com uma enxurrada de drones. E deram até uma data, julho. Ou seja, tudo isso já está planejado pela OTAN. Eles vão, é o que a gente chama em poker, né? Eles estão dobrando a aposta, achando que a Rússia não vai passar por cima da sua linha vermelha, que é, nós não atacamos alvos civis na Ucrânia, o que é verdade. É por isso que essa guerra continua. O que muita gente de business em Moscou fala, isso é uma quase-guerra. É uma quase-guerra, porque eles não são os americanos no Iraque em 2003. Eles não estão lá para matar civis. Eles estão lá para neutralizar alvos militares. É o que oficialmente em Moscou se chama desmilitarização. Ataque a alvos militares. E também, muito interessante, algo que evoluiu durante a guerra, deseletrificação. É uma guerra elétrica. Eles estão atacando as instalações elétricas que têm uma função militar dentro da Ucrânia. Ou seja, pode-se chegar ao ponto onde o Ministério da Defesa russo finalmente perde a paciência de vez, considerando vários fatores, entre eles 87% de votação para Putin, o ataque terrorista em Crocus, em Moscou, que mobilizou a opinião russa, a opinião pública russa inteira, porque vocês imaginem ter um ataque semelhante em Belo Horizonte, ou na Nigéria, ou no Congo. A opinião pública do país atacado vai imediatamente dizer, tem que retrucar, eles estão atacando os nossos civis, a nossa população. Pode chegar a um ponto onde daqui até o fim do ano, um dos cenários é a famosa decapitação da cobra. A cobra que está em Kiev. Pode ser decapitada na hora que eles quiserem. Eles mandam 2 hipersônicos, eles decapitam todo mundo em Kiev. Mas os russos não querem. Eles querem o quê? Uma rendição, na prática. E foi legal que o representante russo na ONU, o Nebenzia, que é um diplomata espetacular, ele falou acho que na semana passada, olha, a única coisa que tem para resolver é um método de rendição, não tem mais nada. E isso todo mundo sabe entre Washington, Bruxelas, Varsóvia, Chihuahuas, e até Kiev. Então os russos vão escolher como vão decapitar a cobra e quando. Aí vai estar configurado para o planeta inteiro a humilhação cósmica da OTAN inteira. E as repercussões disso vão ser
cataclísmicas, porque vai ter um racha dentro da OTAN, vai ter um racha dentro da União Europeia, os dois podem colapsar, inclusive, em sincronicidade. Vai ter uma mudança de administração nos Estados Unidos em novembro. Ninguém sabe como a nova administração vai lidar com isso. Por exemplo, se fosse Trump, ele não pode nem mais dizer vocês têm que dar 2%, 3% do PIB de vocês para a OTAN. Que OTAN? Não vai ter mais OTAN. Então, todos esses cenários são plausíveis. E o que organiza essa destruição de massa do sistema, digamos assim? É o fim do velho mundo, da ordem internacional baseada em regras, e, ao mesmo tempo, o novo mundo que está surgindo, as dores do parto são inimagináveis. Esses eixos de resistência, como o Sebastião estava se referindo agora, especialmente no oeste da África francófona, eles vão se expandir para o resto da África, para a África anglófona também. O Sahel já está em revolta total contra todas as formas de imperialismo. Isso se espelha no eixo da resistência no oeste da Ásia. Facções palestinas, todas juntas, não é só Hamas, todas. Hezbollah, que tem um poder de fogo liderado por um verdadeiro líder islâmico. Nasrallah é lá em cima como líder islâmico, histórico, né? Síria, não só o exército da Síria, que está se reorganizando, tem ajuda dos russos, etc. As milícias no Iraque. Esses caras eu conheci pessoalmente em Bagdá. Nossa, é muito impressionante. São legitimados pelo Ayatollah Sistani, que é a grande autoridade xiita religiosa no Iraque, e estão incorporadas ao Ministério da Defesa também. Ou seja, elas são semi-oficiais, essas milícias. E os ataques deles contra as bases americanas vão recrudescer cada vez mais. E os grandes ícones do mundo da maioria global, nos últimos meses, a Ansarallah e os Houthis no Iêmen, que na prática fizeram mais do que todos para demonstrar praticamente com atos que o poder zionista não tem mais carta branca para fazer o que faz. E daí o respeito do Ansarallah no mundo islâmico inteiro, na rua árabe inteira, e no mundo islâmico, no interior de Java, nas ilhas do sul das Filipinas, respeito absoluto. E aí, evidentemente, há apenas algumas semanas, entrou em cena o grande elemento de resistência, que é o Irã, finalmente, formalmente, dando um basta a Israel. Então, esse é o grande fator que está virando o jogo com muito mais velocidade do que há até algumas semanas. Eles calcularam cuidadosamente a resposta a um ato terrorista de Estado. Ninguém que é um Estado sério ataca uma embaixada ou um consulado de um Estado terceiro num país terceiro. Isso não existe. Só um regime terrorista faz isso. Eles ficaram mais de uma semana pensando como fazer para não suscitar uma guerra quente e para não cair na armadilha, que era justamente puxar os Estados Unidos ao lado de Israel em uma guerra quente contra o Irã. E acharam aquela solução militarmente brilhante e muito simples. Mandamos uma enxurrada de drones, saturamos todas as defesas antiaéreas deles, mandamos uma segunda, deve ter mandado entre 10 e 20 mísseis de cruzeiro, e o que nos interessa mesmo, os mísseis balísticos, a gente manda lá no fim, porque a gente sabe que eles vão chegar. Chegaram. 5 numa base, 4 em outra. E, em algo que desapareceu completamente do noticiário, o Centro de Inteligência no norte das colinas de Golã, que planejou a operação contra o Irã. E aí a gente soube de fontes iranianas, isso eu posso dizer no Brasil, não posso dizer lá. Foi uma devastação, os caras destruíram esse centro, morreram mais de 40 oficiais israelenses de altíssimo nível.
E essa é a razão por que o cara foi demitido essa semana. Chefe da inteligência israelense. Isso não vai sair na mídia em lugar nenhum. A gente só sabe por causa das nossas fontes iranianas. Vocês devem saber, eu escrevo para um site que chama The Cradle, baseado em Beirute. E nós temos excelentes fontes do Irã, que muita coisa eles passam para nós, mas eles falam, vocês não podem publicar isso de jeito nenhum, é legal vocês saberem. E uma das informações cruciais dos últimos dias foi essa. O que aconteceu com esse centro de inteligência, e isso é que deixou os israelenses ainda mais malucos. Não só eles duvidavam da capacidade de mísseis do Irã, como eles achavam que eles eram incapazes de localizar, fazer o target, destruir um centro como esse. E tem muito mais outras coisas que eu não posso nem falar, evidentemente. Vocês devem imaginar o quê? Mas o problema é que mesmo sendo no Brasil e em português, vai vazar, porque eles estão de olho. Eles sabem, eles estão de olho no 247, eles estão de olho nos meus como é que chama? Então, temos que ser cautelosos. Mas, pelo menos para dar uma visão geral para vocês do que acontece por baixo do pano, digamos, é muito importante, porque explica o estado de... Eles estão completamente desarvorados em Tel Aviv. E eles estão voltando ao que seria o plano C do plano B deles, que é invadir Rafah, com 1 milhão de refugiados em Rafah, e provocar um misto de fome de massa, extermínio calculado. Por sinal, já foi aprovado pela... Não é nem a administração, aquela coisa lá na Casa Branca que não sabe ler o teleprompter. Já está aprovado, segundo as melhores informações dos nossos amigos ex-CIA, que têm acesso aos amigos deles velhos da CIA. Ou seja, o governo americano não só está legitimando o genocídio em curso, como já legitimou o genocídio dentro do genocídio, que pode começar nas próximas semanas. Isso dá uma noção de como eles estão em desespero absoluto e o que nenhum de nós é capaz de imaginar, como o mundo islâmico vai reagir a isso. Porque a pressão da rua árabe e, digamos, da rua islâmica, 1,5 bilhões no mundo inteiro, se houver um segundo genocídio já anunciado em Rafah, vai obrigar os colaboracionistas, entre os quais o reizinho patético da Jordânia, Sisi no Egito, MBS na Arábia Saudita e o MBZ nos Emirados, a tomar uma atitude. Ninguém acredita que eles vão tomar uma atitude, mas eles vão ser obrigados a fazer alguma coisa. Então, a cada dia que se aproxima o estado de tensão, especialmente no oeste da Ásia, é cada vez mais exacerbado, ao mesmo tempo que na Ucrânia, o outro grande foco, todo mundo já sabe como vai acabar. É uma questão de tempo e quem está ganhando vai resolver a modalidade da rendição do adversário. E, enquanto isso, os eixos de resistência continuam avançando na África, no oeste da Ásia, no Donbass, onde, nas minhas viagens, na primeira viagem eu estava ao lado dos batalhões cristãos ortodoxos, e foi no meio da noite, no countryside do Donbass, me bateu uma iluminação. Mas é claro, isso aqui é o eixo da resistência cristão ortodoxo, que é muito parecido com o eixo da resistência xiita. Eles estão pensando na mesma linha. Defesa da língua, defesa da terra, defesa dos valores, defesa de uma civilização. Contra a exploração, contra o neoliberalismo exacerbado, contra uma invasão estrangeira, que não é a Ucrânia, é a OTAN. Quem opera a Ucrânia é a OTAN, é o Império, ou seja, é uma invasão estrangeira de uma terra russa. Então, todos pensam no mesmo nível. E uma das perguntas que eu tenho para todo mundo que eu vi no Brasil nesses dias, dando na sequência, como vai se organizar o eixo da resistência na América do Sul? Porque o líder natural desse eixo da resistência é o Brasil. Então, essa é a pergunta que eu vou levar comigo, a semana que vem, quando eu voltar, que vai ficar trabalhando
até eu começar a ter respostas de vocês, e aí algo que pode ser formalizado e que pode ser apresentado aos outros eixos de resistência. Olha como o Brasil está organizando a América do Sul, a nova América do Sul. Então, eu deixo vocês, por enquanto, com pelo menos um tom um pouco mais auspicioso no meio do negrume absoluto que nos envolve. Então, obrigado.